Salve, salve, nação! Que vontade de gritar que eu tô, galera! Tô feliz demais com o nosso Mengão, líder do Brasileirão, finalista da Libertadores da América, e eu só penso nela, na Libertadores, só penso naquilo, cara. Minha Nossa Senhora, tá feliz? Então deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal. Vamos aqui trazer para vocês agora as últimas informações do Fla-Flu, do nosso Mengão, galera. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos é Vapt e Vupt. Vamos lá. Rock and roll na veia. Uhul! Olá, fã de esportes. Nesta quarta-feira tem Fla-Flu aqui no Maracanã, jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Apesar do Fluminense ser o mandante, houve um acordo entre os dois clubes e a carga de ingressos está dividida. O Flamengo é o líder do campeonato com 71 pontos ganhos. Já o Fluminense, que briga por uma vaga na Libertadores da América, é o 7º colocado com 51 pontos ganhos. Zubeldia terá um reforço importante no Fla-Flu. A volta do volante Martinelli, que no último jogo contra o Cruzeiro estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Fluminense poderá ter duas novidades no banco de reservas. A volta do atacante Cano, recuperado de uma entorse no joelho direito, e principalmente a volta do meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Já o técnico Felipe Luiz do Flamengo, além do atacante Pedro, que está fora, se recuperando de uma fratura no antebraço direito, terá dois desfalques importantes: o zagueiro Danilo e o lateral esquerdo Alexandro, ambos servindo a seleção brasileira na data FIFA, não vão chegar a tempo do Fla-Flu. E o Flamengo fretou um voo para trazer os jogadores das outras seleções na data FIFA. O Flamengo tem dúvidas ainda, jogadores que estão se recuperando de lesões, e só na hora do jogo, uma hora antes, vamos saber se vão ficar pelo menos no banco de reservas. O Fluminense, nas últimas 5 rodadas, tem 3 jogos como mandante e 2 como visitante. Já o Flamengo é o inverso, tem 2 jogos como mandante, 3 como visitante, e estão muito preocupados lá na Gávea com a situação de 8 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Bom, temos aí uma vantagem rubro-negra dos últimos 10 confrontos entre Flamengo e Fluminense, André, com 5 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas 1 vitória do Fluminense. A última vitória foi em outubro de 2024. Bom retrospecto, hein? É um Flu tentando estragar uma possível vantagem ainda maior do Flamengo, querendo estragar também o título do Campeonato Brasileiro. Faz parte da rivalidade, certo? Esse é o tipo de jogo em que a parte motivacional está entregue e pronta para os treinadores, né? É claro que cada um gosta de abordar essas partidas de uma forma peculiar, né? Conforme entenderem que é mais estimulante para os seus grupos de jogadores, mas um Fla-Flu é absolutamente sempre um Fla-Flu. O Fluminense tem interesses no campeonato, não está terminando esse Brasileirão sem pensar em coisas importantes nas últimas rodadas e, claro, também pensando no calendário do ano que vem. E o Flamengo, com interesse total pelo título, agora que retomou a liderança, ainda afetado, evidentemente, pela data FIFA. Importa pouco trazer jogadores com voos fretados, jatinhos e tal, quando, do ponto de vista físico, esses jogadores não estão em condições de render o máximo, né? É que se normalizou que eles cheguem e atuem e façam o que podem pelo tempo em que permanecerem em campo. A gente segue lamentando que o Palmeiras e o Flamengo tenham atuado na data FIFA neste último fim de semana, dentro da data FIFA, diferentemente do que foi anunciado. Sim, eu sei, o calendário mudou, partidas foram antecipadas, folgas foram caçadas, mas o campeonato pode ser decidido ou em jogos dentro da data FIFA ou jogos imediatamente depois, o que, na verdade, faz pouca diferença. Mas o Flamengo tem a ambição de se manter como líder do campeonato e essa é uma das rodadas, essa é uma das partidas
mais difíceis que o Flamengo tem até o final do Campeonato Brasileiro. Pois é, era justamente sobre isso que eu queria falar, né? Esse Fluminense passando... E assim, tem uma coisa também. O Flamengo joga e o Palmeiras na quarta. Poderia ser jogarem... Os dois poderiam jogar na quinta, o que dava também uma certa folga, né? Mas não, vão jogar na quarta-feira. Mas pensando no Flamengo e nessa sequência de Campeonato Brasileiro, se passar o Flu, ainda tem o Mirassol, mas é a última rodada jogando fora. Passando do Fluminense, é um pouco de alívio para o Campeonato Brasileiro? É alívio se ganhar, né? Sim. Se ganhar, você pode dizer, deixamos para trás uma das noites perigosas, né, em termos de perda de pontos. O Palmeiras certamente conta com um tropeço do Flamengo. Agora que o Palmeiras está atrás, isso vai ser necessário. O Palmeiras vai ter que fazer a parte dele e torcer para o Flamengo tropeçar em algum momento. Eu acho que essa partida, o jogo com o Atlético, por ser fora de casa, falamos sobre isso ontem, gramado sintético, etc., são elementos que tornam a vida do Flamengo um pouco mais difícil nessas datas do que no restante. E é claro, do ponto de vista técnico, enfrentar o Mirassol em Mirassol, onde o Mirassol foi muito bem contra o Palmeiras, eu imagino que o ímpeto do Mirassol e a vontade de fazer um bom papel contra um dos líderes do campeonato vai ser rigorosamente igual ele mostrou na noite em que venceu o Palmeiras. Também na briga pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras joga com... Galera, vamos ver aqui também as últimas informações de quem briga diretamente com a gente pelo título brasileiro, né? Então é importante a gente saber as notícias do outro lado, do Palmeiras. Deixa o like se ainda não deixou, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Vamos lá. Contra o Vitória no Allianz Parque. O Abel vai ter de volta alguns selecionáveis, mas ainda não tem a garantia de que vai contar com esses jogadores. O Vinícius Nicoletti chega aqui no Sport Center. Alô, fã de esportes! O Palmeiras terá o retorno de todos os jogadores que estão disputando os amistosos para o confronto contra o Vitória, quarta-feira, no Allianz Parque. Os 6 atletas vão retornar ao Brasil em voo fretado na quarta-feira de manhã. Inclusive, o Vitor Roque vem no avião da presidente do clube, Leila Pereira. Os outros 5 retornam dos Estados Unidos. 3 que estão defendendo a seleção do Uruguai, Emiliano Martínez, Facundo Torres e o Piquerez, e 2 com a seleção do Paraguai, Gustavo Gomes e o Ramon Sosa. Mesmo se esses jogadores participarem dos amistosos, a tendência é que eles fiquem no banco de reservas, como aconteceu com o Flaco Lopes, que retornou da seleção da Argentina no sábado de manhã e ficou no banco de reservas na partida contra o Santos. Flaco Lopes deve ser titular para esse jogo contra o Vitória, ele que vive seu maior jejum de gols nesta temporada. São 7 jogos sem marcar. O Flaco Lopes é artilheiro do Palmeiras nesta temporada com 23 gols. 2 retornos garantidos dos jogadores que estavam suspensos, o Alan e o Andréas Pereira. Palmeiras que fechou a preparação para enfrentar o Vitória no Allianz Parque. O time volta a jogar no seu estádio depois de 2 jogos como visitante, 2 derrotas. O estádio onde o Palmeiras tem 71% de aproveitamento. Palmeiras não perde no seu estádio há 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates. Vai fazer seus últimos 2 jogos como mandante neste Campeonato Brasileiro, a sequência Vitória e depois o Fluminense, os últimos 2 jogos em casa nesta temporada. Do outro lado estará o Vitória, que precisa de pontos para sair da zona do rebaixamento, mas é o segundo pior visitante deste Campeonato Brasileiro. Em 16 jogos fora de casa, a equipe rubro-negra baiana perdeu 10 partidas, empatou 5 vezes e só conseguiu uma vitória. Bom, tá aí então o jogo que todo mundo poderia pensar, é aquele jogo tranquilo para o Palmeiras, vai jogar com Vitória. Agora virou o jogo essencial para o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, precisa vencer. E quando você entra em campo tendo a obrigação de vencer, é sempre um jogo pressionado, André. O Palmeiras perdeu em Mirassol, o Palmeiras perdeu na Vila Belmiro, 2 derrotas. Perdeu a liderança do campeonato. Esse jogo ele está, obviamente, revestido de uma obrigação de vitória. É claro que já seria assim mesmo se o Palmeiras fosse o líder com vantagem, fosse o líder com empate em pontos. Nessa altura, para quem quer ganhar o troféu, você não pode tropeçar. Nessa rodada, meio que os papéis se invertem em relação ao que aconteceu no fim de semana, né? O Flamengo enfrentou o adversário mais fraco, mesmo que desfalcado, com muitos jogadores servindo seleções aí pelo mundo afora, mas fez a parte dele e ganhou. O Palmeiras foi disputar fora de casa um clássico. Agora as coisas estão diferentes em relação a
capacidade técnica dos adversários. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense e o Palmeiras vai jogar com o Vitória, que é uma das equipes da rabeira do Campeonato Brasileiro. Obrigação de ganhar, indiscutível. Não só ganhar, como também recuperar o seu nível, né? O Palmeiras agora corre atrás do líder do campeonato e só vai conseguir ter alguma chance de se recuperar se voltar a jogar em alto nível. Isso não aconteceu nem com o Mirassol e nem contra o Santos. Nessa quarta-feira também temos Grêmio e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Escalação do Flamengo: Ortiz é dúvida e Danilo e Alexandro devem voltar a tempo para o Clássico. Vamos lá então para essa última notícia aqui, galera, e temos aqui a provável escalação já, tá bom? Jorginho tende a ser relacionado e Felipe Luiz aguarda convocados após a data FIFA. Líder do Brasileirão, Flamengo volta a campo nesta quarta-feira contra o Fluminense às 21h30 de Brasília. E o técnico Felipe Luiz terá retornos importantes. Jorginho treinou com o grupo. Essa sim é uma boa notícia. Jorginho treinou hoje, terça-feira, com o grupo e deve ser a novidade na lista de relacionados do Flamengo. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na coxa direita e já está sem dores. Já Léo Ortiz está um passo atrás na recuperação. O zagueiro voltou a fazer parte das atividades com o elenco, mas tem poucas chances de aparecer no Clássico. Que pena, né, galera? Foi no jogo contra o Palmeiras, né, que ele se lesionou, né? O Vitor Roque caiu em cima do tornozelo dele, né, cara? Estirou o tornozelo. Que pena, cara. Que jogador que faz falta, viu? O técnico Felipe Luiz também aguarda o retorno dos convocados para saber se terão condições de jogo. Os gringos, Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Plata chegam ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira. A boa notícia é que Danilo e Alexandro também devem voltar a tempo do jogo. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino. Dúvidas: Danilo, Jorginho e Wallace Ian. Cara, o Emerson Royal fez um péssimo jogo contra o Sport, né? O João Victor falhou também no primeiro gol. O Flamengo sofreu do Sport, mas é o que temos para hoje, né, galera? Temos que apoiar. Por enquanto, a provável escalação é esta. Pode haver mudanças a depender da avaliação em cima dos jogadores que voltarão da data FIFA, considerando a minutagem de cada um nos jogos desta terça-feira por suas seleções. Ó o Brunão aí, ó. Quem continua fora é o atacante Pedro, em reta final de recuperação da fratura no antebraço. E Alan? E o Alan, hein? Tratando uma fascite plantar. Que é essa? Que é essa de fascite plantar que não sara nunca, cara? Meu Deus do céu, que jogador de vidro. De la Cruz, com problemas crônicos no joelho, tem chances de retornar. Flamengo é o líder do Brasileirão com 71 pontos. O Varmeiras é o segundo e tem 68. O time rubro-negro tem mais 3 jogos antes da final da Libertadores, dia 29. Depois faz mais 2 partidas para terminar o campeonato. Se Deus quiser, galera, seremos campeões brasileiro e Libertadores, hein? Se Deus quiser, tá bom? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!